O que acontece com a criança que morreu em tenra idade? A criança que desencarnou, o seu espírito, o que acontece com ele? A pergunta número 197 de O Livro dos Espíritos traz como esclarecimento o seguinte: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é, muito mais. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, conclui na pergunta seguinte que a criança pode inclusive ser mais adiantada do que o pai. O espírito infantil, ou seja, que passou pela fase infantil e desencarnou antes de chegar na idade adulta, essa pessoa vai guardar por um tempo as características infantis no plano da espiritualidade. Isto é, se ela não tiver o adiantamento suficiente. A maioria delas desenvolverão um crescimento mais rápido. Praticamente o que levaria alguns anos, elas levam apenas alguns meses, algumas crianças alguns dias, para chegar à sua fase adulta. Alguns espíritos desenvolvidos desencarnam criança e já surgem adultos, ou na plena razão e consciência no outro plano. Porque a criança está passando por uma espécie de dormência aqui no nosso plano. Essa dormência é decorrente da sua idade e do corpo infantil que ela tem, do cérebro que ainda não desenvolveu. No entanto, pessoal, a vida ela vai dar a este espírito a cobertura às suas necessidades, ou seja, a vida espiritual. Eu preciso fazer uma ressalva para algumas crianças que desencarnam traumatizadas, principalmente as crianças que desencarnam abortadas, porque alguns desses espíritos que desencarnam nessa situação, eles podem vir a ficar por um período deformados no plano espiritual, ou seja, parte infantil e parte adulto. Uma criança, um corpo de criança e uma cabeça de adulto, ou vice-versa. Mas isso é devido à revolta do espírito que desencarnou, porque ele foi assassinado no ventre da mãe. Então, excetuando-se esses disparates, né, as crianças rapidamente estarão bem lá do outro lado. Algumas, ou a maioria, são acolhidas por familiares, espíritos que desencarnaram antes dela, tios, avós, e algumas, né, que necessitam de um trabalho especial, são acolhidos em hospitais, onde esses lugares, esses hospitais no plano espiritual, cuidam de crianças recém-desencarnadas. Então, dessa forma, o mundo espiritual recebe de braços abertos aqueles nossos filhos que muitas vezes foram para o outro plano antes do que a gente esperava. Uma coisa que pode ajudar a todos esses espíritos é a oração, a prece, o desejo de que progridam, de que cresçam. Aquelas mães que ficam ficam implorando a presença dos seus filhos, muitas vezes causam problemas de descontrole emocional nos espíritos que estão na fase de recém-desencarnados. Muitos pais não sabem viver esse drama, porque é compreensível, né, que é algo muito complicado, muito difícil de se passar. Mas a gente estando assim, nesse momento, podendo falar àqueles que já passaram por essa situação, ou que talvez um dia venham a passar, a gente pode dizer que é preciso equilíbrio, prece e aceitação, porque qualquer ponto de energia descontrolada, de vibração ruim, vai afetar o espírito daquela pessoa ou daquela criança que desencarnou.
Beleza, pessoal? Esse é um dos nossos temas bem interessantes, já falei sobre eles e talvez a gente volte a falar novamente. Um recadinho para vocês, eu volto em seguida. Participe de nosso trabalho de divulgação espírita, curtindo nossos vídeos, se inscrevendo em nossos canais e compartilhando. A humanidade precisa desse conhecimento. Faça parte, você também. Bom, esse foi o nosso recado. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, ilumine. Dê um abraço divino em todos os nossos irmãos e irmãs que assistem aos vídeos do canal Pátria do Evangelho, da página do Centro Espírita no Facebook. Muito obrigado.